diciendo Jorge Jara y todo lo que estaba... Como que eu vou castigar o homem que ele tava com raiva? Vou criar algo muito bonito, que eles vão querer, mas vai ter uma armadilha. Eles não vão conseguir dizer não para esse que eu vou criar, mas isso vai trazer muito mal. E daí ele criou a mulher. E o nome dela é Pandora, porque todo mundo deu um dom para ela, todos os outros deuses do panteão foi lá e deu um dom. E daí ela ficou sendo Pandora, que quer dizer todos os dons. Aí Zeus foi mais filha da puta, né? Porque ele disse assim, todo mundo deu um dom e ele deu uma caixa. E dentro dessa caixa ele colocou todo tipo de desgraça, inclusive a esperança. No texto tá lá que a esperança também é uma dessas mazelas. E daí ele deu para ela trazer e disse, você não pode olhar. Porque quando você olhar, se abrir isso aí, vai abater tudo isso sobre os homens. Só que daí o dom que ele deu para ela foi a curiosidade. Mulher. Mas é interessante que você vê, né, que esse lugar da mulher tá sempre, na mitologia também, né, ela tá sempre sendo representada como algo Que traz o mal. que traz o mal, ruim, né, é sempre nesse lugar. Interessante. Como é ser mulher na fronteira? Ser mujer en la frontera es bueno. La mujer tiene su espacio, tiene su libertad, es muy respetada. Las mamás son muy respetadas. Me gustó. Me gusta ser mujer. Agora, ser mulher na fronteira, gente, é um negócio realmente que eu teria que gastar algumas horas pensando. Eu adoro pensar, é um negócio que eu gosto. As suas referências femininas. Minhas avós, gente, a mulher paraguaia, claro que todas nós somos fortes, né? A gente tem uma força imensa. Pela luta que a gente vive diariamente, isso fortalece muito a gente, né? Agora, a mulher paraguaia é uma mulher fantástica, de verdade. Minhas avós sentiam que ficar emocionadas, porque são muito fortes. A minha avó é uma mulher muito forte. Não me vejo como alguém capaz de dizer o que é ser mulher na fronteira, até porque talvez isso seja demande um esforço amplo, coletivo. Cuando la gente me decía, ¿qué vos sos? Yo pensaba, yo soy japonesa, paraguaya o a veces también me iba, yo soy brasileña, porque acá vos tenés mucho eso de dualidad. Acá al lado nomás está Brasil y acá está Pedro Juan y todo el mundo habla un portuñol, guaraní, una mezcla así grande. Y yo inclusive cuando era chica, porque yo conviví con mi bachán, con mi abuela, y muchas cosas yo decía en japonés y yo no sabía que era japonés.
yo le decía Pachán y yo pensaba que era su nombre. Entonces ese convivir con varias culturas, mezclar todo. Y también yo tengo esa vivencia de haber convivido con mujeres diferentes. Mi abuela, que tenía las costumbres de una mujer japonesa, mi mamá, que es una mujer paraguaya, y yo, que ya soy de otra generación. Entonces es bien, a veces podemos decir, gracioso comparar esas dos cosas. A veces yo le miro a mi mamá y le digo, ¿por qué vos te estás comportando como una señora japonesa? Sí, vos sos paraguaya. Pero de tanto que ella convive con nosotros, ella muchas cosas ya agarró de la comunidad Nikkei. Yo digo Nikkei, no digo la comunidad japonesa, porque Japón es una cosa y la diáspora, los inmigrantes que vinieron acá a vivir, yo ya soy la tercera generación, ya hay 4 generaciones de personas acá. Yo no puedo seguir diciendo yo soy japonesa, yo soy Nikkei, yo soy descendiente, yo no soy japonesa. Yo soy nipo paraguaya, Nikkei descendiente. Entonces, ese tratar de entender mi propia identidad fue desde chiquitita, el entender, el tener en tu documento paraguaya, mirarte al espejo y ver otra cosa y que otras personas te digan otra cosa otra vez y que tus padres te digan no, vos sos los dos. A minha avó, eu saí uma vez no Brasil, né, em Ponta Porã, e viu borracharia. E no Paraguai, borracho é bêbado. Aí disse que ela pensou, mas que esses brasileiros se emborracham muito, né? Ficam bêbados, tem borracharia em um monte de lugar assim. A língua, né, é um negócio fantástico daí, como eu te falei, a palavra é uma coisa fantástica, bonita demais, adoro a palavra. Porque yo mezclo todo. Cuando yo era chiquitita, yo aprendí primero el portugués. Después mis padres pensaron, bueno, como todos los niqueis de acá, ela vai estudar no Brasil. E depois vai estudar no Nihongaku, na escola japonesa. Pero después, por cuestiones de, vamos a ser sinceras, machismo. Porque mi papá no quería dejar su trabajo para llevarme, porque la escuela iba a ser lejos. Entonces mi mamá me llevaba a la escuela de bicicleta, que era más cerca de mi casa, tipo era unas 4 o 5 cuadras, no sé, no me acuerdo bien. Cuando uno es criatura parece que todo es más lejos. Entonces ellos me pusieron en la escuela acá de Pedro Juan, y en la escuela yo aprendí a hablar español. Entonces yo mezclaba todo, portugués con español, y a veces tenía ese conflicto con mis compañeros, a veces no podía salir, no podia ir no bebedouro, porque todo mundo ficava empurrando, falava, sai daqui, volta pro seu país, o que você está fazendo aqui no seu lugar? E isso que eu era a segunda descendente nessa escola, porque a minha irmã chegou primeiro, ela 2 años más vieja, o sea, ella llegó primero. Y ella, la otra vez yo estaba hablando con ella y descubrí que para ella fue mucho peor ser la primera a llegar allá. Y era todo eso, y toda la escuela venir a mirar que había una japonesa, porque cuando yo era chiquitita era mucho más difícil. Ahora yo salgo por ahí, nadie no me dice nada, nadie no me molesta. Así a veces una que otra persona me dice, oh, vos sos de Paraguay, de China, Japón o Corea. O japonés, no sé qué. Ahora
más tranquilo, pero antes no era, vos caminabas una cuadra y era así, cada 5 minutos alguien, oh, arigato, oh, no sé qué, sayonara, no sé qué, você come cachorro, você... Parte da minha família é paraguaia, parte da minha família é brasileira. É até interessante porque nos documentos eu sou brasileira, mas também sou paraguaia. Minha mãe é paraguaia, minha mãe fala guarani, o espanhol e português. Muito bem, aliás, as 3 línguas. Ela fala, né, fluentemente. E ela não tem documento paraguaio. Tem um documento brasileiro. Meu avô também, né? Então é isso, a gente é paraguai e brasileiro o documento, mas fronteiriço eu sou fronteiriça, se pudesse ter um documento de fronteiriça, né? Até seria massa fronteiriça, né? Brasileiro, paraguai, enfim. Aí atualmente moro no Paraguai, né? Desde criança, não sei, sempre quis morar no Paraguai. Né? E hoje eu moro no Paraguai, que a gente morou no Brasil, né? Em Ponta Porã. E a gente morou em Ponta Porã há muito tempo. E aí a minha mãe vendeu a casa que a gente tinha em Ponta Porã, né? E nos mudamos para o Paraguai. E agora eu moro na casa da minha avó, né? Aliás, como é bem grande o terreno lá, moram muitas pessoas que são os meus parentes, né? Os Vargas e os Calunga moram lá. Eu sou Vargas, Annelise Vargas. A fronteira é fantástica, eu sou apaixonada por esse lugar. Gosto muito de sair de manhã e ver a judiera fazendo remédio pro tereré das pessoas, né? Eles fazem um preparito ali pro tereré deles, a judiera. Aí elas conhecem cada tipo de judio, né? De remédio, de porrã é remédio em guarani. Ser mujer en la frontera. Bueno, no puedes sé, empezar sí, vos. vos empezar igual, porque desde el punto de vista mío ya empieza con ser madre en la frontera. Ahí también cambia mi Sí, paradigma, porque un poco. ser madre en la frontera es totalmente diferente de que ser mujer nomás en la Sí. frontera. Porque ya no sos vos sola. Hay un peso a más, parece. No en el peso. Responsabilidad, vamos a llamar. Sí, responsabilidad, no en el sentido que cansa ni nada, sino más bien que el doble, ¿verdad? Más todavía mujeres, Desdoblarse madres, para ser madre, como nosotras. padre, Exacto. y Ahí, ese hermana, punto quería llegar. tía, hija y todo eso, ¿verdad? En el ámbito en que vivimos ahora, que es el patriarcado, y nosotras como mujeres que venimos trabajando este espacio femenino, feminista y además sagrado, conlleva un poco más de energía, ¿verdad? Sí, porque la Conlleva gente no un poco entiende más. mucho lo que Sí. es una casa cultural, una comunidad, una economía compartida. Entonces, no,
madre soltera luego ya empieza. ¿Cómo así? Madre Sí. soltera no, espera, madre soltera, dos cosas diferentes. Pero para empezar de por ahí a explicar acá. Se perguntam quem é você, você vai dizer, eu sou a mãe de alguém, eu sou a esposa de alguém, eu sou Exatamente. Você tem muita dificuldade, eu acredito que isso também possa acontecer no universo masculino, mas as mulheres me parece ter mais dificuldade para construírem uma identidade a partir delas, mesmas, né? sim. E não da relação com outras com pessoas. outras A mãe pessoas, dele, a é, esposa isso. dele, a irmã dele, né? Tá sempre nessa Referenciada por um homem. a autonomia feminina, ao momento em que as mulheres se colocam ou querem se colocar, né, expressam que querem se colocar como protagonistas de suas próprias narrativas, é entendido como ofensa. Ele vai ofender em algum nível, né? E é bastante interessante. Da roupa, da cor da roupa das crianças, né? As meninas são colocadas numa narrativa até uma determinada idade da infância que ela toca só uma cor, né? Sempre nesse lugar de imposição mesmo. Mas o que eu acho mais bacana disso é que não funciona tão bem, né? Porque se funcionasse tão bem, não haveria conflitos. Quando a gente constata o conflito, eu acho que a gente está constatando ali que esses mecanismos, eles são mecanismos arcaicos. Eles funcionaram, atenderam a necessidade de uma sociedade, de um determinado momento na história. E que causou tanta mazela, tanto sofrimento, que por resistência, por via de uma série de outros, cria-se, né, uma série de outros mecanismos, e que se mostra, não funciona, não é assim. E aí, nesse sentido, a arte vai desempenhar, a educação vai desempenhar, você tem vários pontos. E ficam as pessoas também apegadas, né, a esses conceitos, ou até a esses privilégios, porque a gente não pode se esquecer que é uma construção que privilegia alguns grupos, né, e acho que passa por tudo isso. Sobre el trabajo que yo hice con Miguela, en realidad que a mí se me llamó para una convocatoria acá en la ciudad, todos los años, por el Día de la Virgen Patrona de la ciudad, que es la Virgen del Perpetuo Socorro. Se hace una procesión, se hace un tapete artesanal y la gente hace esa procesión en el periodo de la mañana-tarde. Entonces, ese año los organizadores tuvieron una idea diferente de hacer no un tapete ahí en la hora, sino que hacer con anticipación un tapete con elementos reciclados. Entonces a mí me dijeron que yo podía hacer con retazos de tela. Entonces, yo no soy católica, y yo le expliqué eso a los organizadores y ellos me dijeron, no hay ningún problema, vos tenés total libertad artística y podés hacer como a vos te guste, claro que de forma respetuosa, porque la Iglesia Católica acá en la ciudad.
Entonces yo no quise, ellos pasaron unas cuantas imágenes que podíamos usar como patrón, pero yo no quise, yo quise hacer mi propia virgen. Y en eso, como yo soy una persona, de nuevo, como yo soy una persona interracial, yo pensé en traer también ese tema, pero como lo mío es un tema así mucho más, vamos a decirlo así, individual, un tema mucho más de identidad, que hay una cosa que se llama solidaridad antirracista. Yo soy una persona racializada, pero yo soy privilegiada, porque nosotras personas amarillas acá y en todos los lugares tenemos mucho más acceso que las otras personas racializadas de color, por ejemplo indígenas, ¿verdad? Entonces yo quise traer algo que hable del tema de identidad y raza, que converse con religión y que sea también algo político, para dar también algo para que las personas piensen y cuestionen un poco. Y en eso yo dije, voy a hacer una virgen indígena, porque Paraguay tiene ancestrales indígenas. Y después en medio de eso yo llegué a preguntar por modelo, en el grupo Puñacuera. Yo llegué a preguntar si conocían a chicas así que me podían servir de modelos que sean de acá. Y ellos me pasaron el contacto de Miguela. Entonces yo entré en contacto con Miguela, pero después yo descubrí que ella ya no estaba viviendo acá. Pero a mí me gustó mucho, a pesar de no haberla visto en persona, yo conecté mucho con ella. Entonces nosotros empezamos a hablar vía videollamada, mensajes de texto, empezamos a cambiar ideas. Entonces yo le di esa idea inicial de hacer una virgen indígena, y como ella es fotógrafa, es artista también, ella me dijo que me podía facilitar fotos. Y es muy simpático porque yo tenía una idea, pero como estaba entablando una relación primero con ella, yo no le decía todo, pero nosotros conectábamos muy bien. Yo estaba pensando ya en que ella pose con su bebé, porque yo he visto las fotos de ella con su bebé, y ella, sin que yo le diga, ella ya posó con su bebé, y me decían, ¿y si yo pongo esto? Y yo le dije lo de que quería que pongamos elementos de la cultura indígena, pero yo no quería apropiarme de eso de una mala forma. Y entonces nosotros nos sentamos, hablábamos del significado, y yo traté de trazar paralelos entre la figura de la Virgen, la corona con el cocar, y ella tenía un rosario que era de su abuela, que era de la Virgen de Cacupé, y en eso a mí me dio un estallido de que la Virgen patrona de Paraguay es indígena. Entonces yo ahí junté las cosas y dije, bueno, vamos a hacer una versión de la Virgen de Cacupé, que es indígena, pero si ustedes se fijan así cuando se hacen las misas, todas las imágenes de la Virgen de Cacupé, es una mujer así blanca, de ojos verdes o azules, así con unos bucles así, uns cachos assim bem grandes, umas joias assim. Não tem nada a ver. Mas se a gente pergunta para alguém, para que essa solicita que essa pessoa se defina, é muito difícil a gente dizer quem é a partir de uma essência, né? A gente sempre vai colocar, vai dizer, né? Vai trazer essa construção de identidade a partir de algo que se faz, ou das pessoas com quem se relacionam. E eu percebo que para a mulher isso é mais intensamente marcado. A gente sempre é a mãe de alguém, a esposa de alguém, a mulher de alguém, a professora de alguém. Nós estamos sempre nesse lugar avesso a um protagonismo, né? A gente está sempre nesse lugar de suporte. E quando a gente ocupa esse espaço protagonista, a gente fala, não, nós somos isso, a gente tem essa clareza e se posiciona na vida dessa maneira, causa um estranhamento. As pessoas falam, mas
por que que ela é assim, né? E aí vem uma série de rótulos, né? É doida, é puta, é imoral, é sei lá o quê, e a coisa vai se construindo dessa forma, um tanto quanto agressiva. No meu trabalho de arte, eu passei por alguns momentos que eu acho que um aspecto desse contexto ele se mostrou. Em alguns momentos eu tive trabalhos que incomodaram o olhar do outro a ponto deles serem selecionados, né, deixados à margem. E é interessante porque eu acho que esses dois momentos se relacionam com a sexualidade feminina. E não com a sexualidade feminina, mas com o fato da sexualidade feminina ser expressa por uma mulher. Na mostra no Paço Municipal tinham muitos trabalhos. E no momento em que isso foi selecionado, o Wagner e a Angelita, né? A Angelita é minha irmã, o Wagner, o rapaz que estava produzindo a mostra, eles pegaram tudo para pôr, e tinha uma obra que foi deixada de lado. Era por ser considerada sexualmente sugestiva num espaço onde ia transitar todos os públicos, inclusive o público infantil e tal. E ela era uma obra que era uma mulher deitada numa cama, com as mãos entre as pernas, diante de um espelho. Num ato de masturbação feminina, ou até não, assim, não era algo que dava para dizer exatamente que era. Ele sugeria um ato de masturbação feminina. E eu achei muito interessante, porque tinham outras obras que era mais que tinham a interação da mulher com o homem, e eu sempre, a maior parte dos meus desenhos são nus, né? Então você tinham vários trabalhos apresentando abraços e uma interação mais sexualmente sugestiva do que aquela mulher sozinha. Então eu acho que o que incomodou foi aquela mulher estar sozinha. Quer dizer, como assim que ela, né? E não é uma coisa que as pessoas fazem, eu acredito, com essa clareza. Né? Até para mim essa clareza é construção no tempo, né? A gente vai construindo ela depois, vai pensando, mas por que, né, que foi feito dessa forma? Mas acho que é algo que está presente no inconsciente coletivo da nossa sociedade, porque a mulher sempre ocupou esse espaço de não protagonismo, né? Que eu inicio aqui falando, né? Que eu comecei falando sobre essa questão de ser mulher. Aí a gente não é mesmo protagonista. Os nossos corpos, assim como as nossas vidas, tá sempre nesse lugar de que tá ali para servir ao outro. E não vejo problema em servir ao outro, porque a gente vive em sociedade, então a gente serve ao outro, os outros nos servem, e nessas interações a gente vive, não é esse o ponto. Mas assim, a mulher especificamente é como se ela existisse numa construção ideológica, na visão das pessoas, de um modo geral, é como se ela existisse para ser a mãe, para ser a professora, para ser... Ela está sempre ali para um outro, né? E não necessariamente essa narrativa é comum ao universo masculino, assim, ou pelo menos eu não sei se tão intensamente, né? Eu teria que viver na pele de um homem uma vida inteira para poder dizer. Mas vivendo a vida inteira na pele de uma mulher, o que eu posso dizer é que a gente está num lugar de não protagonismo. E isso se reflete no que toca aos nossos corpos, né? A nudez feminina, quando ela está dentro de um padrão estético que agrada ao olhar masculino, tá tudo certo. Você tem outdoor de mulheres de lingerie,
quase nuas. E tudo bem, tá vendendo lingerie. Aí é pior quando vende cerveja, né? Daí, tipo, tá vendendo cerveja, mas a mulher não bebe cerveja. Nos comerciais de cerveja, ela não tá ali pra tomar a cerveja, ela tá ali a isca, né? Eu sou o objeto, a iscazinha. Toma cerveja que você consegue uma mulher desse padrão. E você coisifica a imagem do corpo e o ser feminino. Isso é muito nocivo. E isso está muito entranhado, eu acho. Então, as pessoas não pensam assim, categoricamente, tem todas essas obras aqui e há um critério claro de que vai ter criança nesse espaço de que essas artes estão sendo mostradas e a gente não quer que tenha essa sugestão de um ato sexual. Esse é o critério. Porque se fosse uma coisa clara, assim, então, né, todas as obras que tivessem algum tipo de interação que sugerissem o ato sexual teriam sido tiradas. Não foi o caso. Só aquela da mulher sozinha foi tirada. É muito interessante. Cuñacuera nace de las ganas de romper con el tabú y hablar de sexo, hablar de drogas, hablar de lo que hay, lo que no hay, lo que nos mueve como mujeres. Cuñacuera nació con un par de amigas y fue una cosa de joda nomás, y vamos a hablar de un grupo y vamos a hablar de sexo. Okay. Se fue poniendo muy, muy seria la cosa. Había sido hablar de sexo, es súper serio. Es súper importante. Wow. Cuán importante es hablar de sexo. ¿Es serio? ¿En serio? Entonces nos pusimos a hablar y cada una empezó a contar cosas que despertaban algunas que yo la tenía guardada dentro de mí y pensé que nunca las iba a abrir. Entonces, ideas, pensamientos, fantasías, secretos, miedos. Me tiembla la mano de tanto que cuando me acuerdo de eso, cuando en ese momento empezamos a hablar y a vos te pasa lo mismo, a mí también. Tengo un sentimiento reprimido sexualmente hablando, que no sé si está mal, porque lo que te enseñan es que está mal, ¿verdad? Que sientas eso y que lo liberes, no sé, te da un cierto piecito atrás con tu compañera a ver si te va a entender o no. Al final de cuentas vimos que era necesario hablar. Entonces, ese fue el primer salto así de Cuñacuera, que nos liberamos, hablamos de eso abiertamente. Entonces de ahí también sacarse un poco la ropa, ¿verdad? Desnudarse un poco ante el espejo, hablar de, bueno, desde ahí partimos a algo más serio, juntarnos y hablar políticamente de las agresiones que conllevan una vida en pareja, por ejemplo, ¿verdad? Venían ya las historias de agresión mía, de la otra compañera, de todas, cada uno contando eso. Nos unió, buscamos de repente marchar juntas, ¿verdad? Para que esto no suceda más, para que no nos violenten más, no nos peguen más, no nos... ¿verdad? Entonces se creó el grupo, marchamos el primer año, me acuerdo hace unos 3 años fue eso, ¿sí? Y hicimos un grupo de WhatsApp, luego de Facebook, hicimos la primera reunión aquí. Primero fue Cuñacuera en realidad, era el movimiento Cuñacuera, la casa Cuñá acá, y de ahí se fue desarrollando hasta lo que es hoy, que es el espacio Calabacita. Movilizamos la parte digamos, de desconstrucción de ideas, que es un trabajo muy pesado. Yo primeramente pensé que iba a ser fácil, ¿verdad? Quería hacer actividades, ya hicimos un San Juan, me acuerdo, hace 2 años, acá enfrente. Formamos un grupo y creamos una fiesta de San Juan, donde queríamos mostrar una fiesta pagana hecha por mujeres. Ok, poner el San Judas y quemar el patriarcado. Una cosa así muy medio violenta lo hace. Enfim, sempre soube brincar, sou muito hiperativa. A adolescência foi um pouco mais difícil porque aí eu comecei a me confrontar, né? Eu hétera que não existia e eu lésbica que existia. E aí foi difícil porque aí eu comecei a realmente eu me assumir pra mim.
E é o processo, você assumir para você mesmo é difícil, né? E não tinha referências para me dizerem, as pessoas para me dizerem não tive ajuda no processo. Não tive ajuda no processo. Eu precisei, o processo de me assumir foi totalmente conduzido por mim mesma. Não tive referências, não tive ajuda. Então, aos 18 anos eu me assumo. Aos 18 anos, a gente está em 2019, né? 7 anos atrás era o quê? Péssima de matemática. 2012. 2012. Até lembro que como que marca a gente, né? Era próximo do Dia das Mães. E aí eu me assumo para minha mãe. E depois que eu me assumi para ela, que realmente eu falo, agora eu vou ser. Agora eu existo como lésbica, né? Até foi difícil. Ela não teve uma boa aceitação, né? Ela não aceitou. E aí decidi mudar para Dourados. Fui para Dourados. Com a mala e o violão. É que na realidade, quando a gente fala em ser mulher e nas vivências, né, nas narrativas femininas dentro da nossa sociedade, a gente sempre vai estar sendo avaliada a partir de um critério que ele, como que a gente diz, 2 pesos e 2 medidas, né? Ao homem naturalizou-se uma série de coisas que para as mulheres choca muito. Eu lembro quando eu estava numa aula, numa das oficinas do projeto, na cabeceira do APA, e uma menina falou, eu tinha lido o livro A Bolsa Amarela, que a escritora, ela diz, a personagem, né, narrada na primeira pessoa, é uma menina e ela diz que ela tem alguns desejos que ela esconde de todo mundo, mas que são desejos que crescem dentro dela. Depois ela acha a bolsa para guardar esses desejos. Um deles é ser escritora e o outro é ser menino. E eu li esse capítulo desse livro, porque a gente sempre fazia as leituras, depois fazia roda de conversa. E lá pelas tantas, na hora da roda da conversa, a menina disse assim, eu concordo com ela que é muito ruim ser menina, mas eu não queria ser menina. Aí eu falei, que bacana, né? Falei, que legal, por que você queria ser menino? Porque a gente é muito importante. As mulheres são muito importantes, a fala dela. E eu fiquei, né, essas horas a gente, são aqueles momentos que eu falo que a profissão de educador, ela é uma riqueza, né? Ela é cheia de dificuldades, mas ela tem esses momentos assim que eu me sinto privilegiada por ser uma pessoa que naquele momento está ali para ouvir uma menina moradora de uma zona rural, numa escola, dizer, as mulheres são importantes. E eu não queria ser menino porque as mulheres são importantes. E eu pedi para ela explicar melhor, e ela disse assim, na minha casa, todo mundo fala que meu pai trabalha, mas a minha mãe trabalha também. Só que o meu pai trabalha fora e traz o dinheiro para casa, ele compra as coisas. Final de semana, o meu pai descansa. A minha mãe não. O meu pai deita, assiste televisão, faz o que ele quer. A minha mãe não. Minha mãe continua fazendo as coisas que ela já faz todo dia. E aí foi onde ela constatou a importância da mulher, né? E ela disse, todo mundo fala... E ela falou que parecia que o pai dela... Que o trabalho do pai dela era muito importante porque era ele quem comprava as coisas. O trabalho do pai dela fazia com que se tivesse o dinheiro para comprar tudo. Mas que sem a mãe dela, como que o pai dela ia comer, se era a mãe que fazia comida? Como que o pai dela ia ir trabalhar limpo, se era a mãe que lavava a roupa? E aí você pensa, olha só, né, a percepção da infância, que é outra classe de pessoas que não são muito ouvidas, ou quando fala incomoda, né? Quando ela disse isso, eu falei, nossa, de fato,
Um homem tomando cerveja no final de semana, assistindo futebol com as pernas pra cima, ninguém vai falar que esse cara tá errado. E eu não acho que ele esteja errado. De modo algum ele não tá errado. Ele que deite com a perna pra cima, tome cerveja, faça o que ele quiser no final de semana, porque ele trabalhou a semana toda. E momentos de pausa são vitais. A única questão é que o julgamento, se a mulher faz a mesma coisa, é outro. Ela não pode, não é permitido a ela fazer isso. Então, esse é um ponto que dói. Essa cidade buscando seu sorriso. Andei por ruas e calçadas, por praças e avenidas. Saí nas noites, bares, festas, buscando sua dança. Viajei por tantas estradas, cheguei até a fronteira. Bienvenido, amigo, a la frontera. Bienvenido, amigo, a la frontera. Posso dizer que eu cheguei ao fundo desse poço. Contar motivos e razões, amor, luxúria e ambições. Nunca neguei o quanto amei e sei o mal que eu causei. Atrás do tudo ou nada, até o dia que eu cansei. Bienvenido, amigo, a tu frontera. No fim há uma fronteira, um oceano. Oye, mi amigo, ¿qué te pasa? ¿Por qué andas tanto buscando siempre algo? Tómale un trago que si es mujer el problema te vas a relajar. Bienvenido, amigo, a la frontera. Bienvenido, amigo, a la frontera. Koha eren behu, kotetana peopano, oye grunje, ampuereta. Koaje, yare koana, tabakuerandi, tahaela haea, aperu erupeme, ore kurahe.